Pessoal, olha o que tá na mão do Thiago aqui, ó. Um verdadeiro dinossauro. Esse parece muito... Tem uma certa lembrança com o Velociraptor. Olha a cabeça. É verdade. Para quem curte Velociraptor, lembra um pouquinho. Muito bom. Salvator Meriani, Teiu brasileiro, Teiu gigante, vários nomes que a gente pode dar para esse dinossauro que é possível se ter em casa de forma legal. E assim como o Velociraptor, fica grande, hein? Fica grande, mas não tanto do tamanho dele. O Velociraptor. O Teiu brasileiro, também chamado de Teiu gigante, pode atingir aí 1,60 m, até 1,80 m, Lincoln, quando a gente considera a ponta do focinho até a pontinha da cauda. E a gente vai perceber, olhando, que ele tem mais ou menos aí 2/3 de tamanho é cauda, 1/3 é corpo, mas ainda assim não é à toa que é considerado, né, chamado vulgarmente de Teiu gigante também. É um bicho que adquire grandes proporções, lembrando que machos ficam maiores que as fêmeas, essa não é a única diferença do macho para a fêmea. O macho ele ganha um papo lateral, ele é mais bochechudo, ele tem os poros femorais marcados aqui também, enfim. Mas machos ficam maiores do que as fêmeas. Quando o bicho é muito filhotinho, é difícil identificar, todos se assemelham muito a fêmeas, tá? Então, muito filhote é difícil identificar, por isso que ele vem até na documentação como sexo indeterminado, quando a gente vende filhotinho. Porque não dá para saber quem é macho e quem é fêmea. Mas pode fazer exame para saber? Cara, eu acho que não tem exame de sexagem de TI. Ah, não tem não? Eu acho que não. Ah, tá. Tá? Posso estar falando besteira? Posso estar falando besteira. Se eu estiver falando besteira, você comenta. Mas eu nunca vi disponível nos laboratórios que a gente faz exame de sexagem para TU. Então tem que aguardar mesmo até ele crescer um pouquinho mais. De qualquer forma, né, não tem problema nenhum você adquirir o animal, por exemplo, com a documentação de sexo indeterminado. Isso não é problema. Os jabutis vêm assim, os tigres d'água vêm assim. Enfim. Qual o tamanho do terrário, assim, quando ele atingir o tamanho total dele, adulto? Quando você... é daqui a alguns anos, né? Sim. Quando você vai pensar num TU como pet, você precisa ter algumas coisas na cabeça. A primeira coisa é, TU é TU, leopardo gecko, pogona são outra coisa. E é óbvio que são outras coisas, mas eu estou querendo dizer em que sentido. Esse é um bicho mais rebelde por natureza. Então é um bicho que necessita um manejo maior. Eu, no geral, não recomendo esse animal para criança, não recomendo esse animal para quem tem restrição de espaço, porque a gente tem que considerar algumas coisas quando vai determinar o tamanho do terrário. E nem próximo a outros animais, tipo cachorro, gato, né? Eu não gosto desse tipo de interação, eu acho que é muito arriscado para os dois lados, tá? Com certeza. Então, vamos lá. É um bicho que, como eu falei, vai atingir em torno de 1,60 m de comprimento. Então você já sabe que é um bicho grande. Isso. Além disso, não é um bicho que fica paradão. Ele tem um nível de atividade bacana. É hábito diurno, Ele passeia bastante, é um bicho de hábito diurno, ou seja, realiza suas atividades ao longo do dia e à noite ele vai se recolher. Eu diria que para um animal desse adulto, um terrário menor que 3 metros de comprimento é ruim. Pelo nível de atividade do bicho. Ah, mas eu já vi num terrário de 2 metros, eu também já vi, tá? 2,5 metros, mas assim, para mim, o ideal seria um terrário de 3 metros de comprimento. Logo um cômodo de uma casa, né? Seria quintal, perfeito. Assim. Eu tenho diversos clientes que adquiriram esse animal e acabam destinando um cômodo da casa só para eles, né? Para o animal poder ficar ali. Mas seria o melhor dos mundos para ele. Com certeza. Então tenha em mente que não é um animal bobinho, é um animal acelerado, é um animal que depende de manejo para ficar pet, tranquilão, tá? Isso é importante. Eu, no geral, não recomendo para criança pequena e precisa de espaço. Muita gente pergunta sobre a alimentação do TU, e aí eu vou abrir um parênteses importante sobre a alimentação desse animal. Ele, no início da vida, vai comer diariamente, mais para frente um pouco, a gente vai espaçar mais essas alimentações. É um animal essencialmente onívoro, ou seja, come vegetais e come proteína animal. Galera, eu não sei você, eu não sou fit, né? Então, assim, quem come proteína animal e ao mesmo tempo tem a opção de escolher a salada, geralmente opta pela proteína. Exatamente. Não é diferente com esse carinha aqui. Então, muito cuidado, porque se você entra numa de oferecer só inseto, ovo, um camundongo, um rato abatido, esse bicho vai ter predileção só por isso. E a ausência de vegetais na dieta vai causar um desbalanço nutricional que vai gerar problemas graves lá na frente, tá? Eu já vi um pessoal fazendo mistura, né? Problemas de vegetal fígado, e problemas renais. camufla ali com a carninha e serve. Então,
Eu gosto muito do ovo de galinha, tá? O ovo de galinha funciona muito bem para camuflar. Você vai pegar, por exemplo, hoje eu não vou dar uma presa inteira. O dia da presa inteira é o dia da presa inteira. Hoje eu vou dar uma proteína misturada com os vegetais. Se você botar pedaço de carne em cima da folha, ele vai comer um pedaço de carne e vai embora. O que você vai fazer? Ovo inteiro de galinha, gema clara, pode ser cru, não tem problema. Bate ele com o vegetal que você for dar, a verdura, o legume picadinho. E faz uma massa. Para obrigar ele a comer aquilo ali. Se você fizer um caldo enorme de ovo misturado e deixar só um pouquinho de folha, ou verdura, ou legume, perdão, ele vai fazer o quê? Vai chupar, vai beber aquele ovo, vai deixar o resto. Então faça uma massinha. Tem muita gente que faz uma almôndega também. Mistura a carne linguiça, crua. Usa aquela maquininha de fazer linguiça, bota o vegetal ali dentro. Isso, mistura a carne com o vegetal. Existem N formas. Coisa importante, nunca deixar os vegetais de lado. Se a gente deixa os vegetais de lado, a gente vai ter um problema a médio e longo prazo com a saúde desse animal. Tem que acostumar desde novinho. Vegetal é fundamental, exatamente. Gosta muito de fruta. Eles comem muito bem banana, por exemplo, mamão. Então a gente não pode perder isso nesse bicho, tá? Já que a gente está falando de alimentação, é importante falar de suplementação. A suplementação desse animal deve ser feita com cálcio em pó específico para répteis. Alguns dias na semana, 3, 4 vezes na semana, você vai polvilhar com cálcio o alimento desse bicho. Então, Lincoln, fiz os vegetais, bota um pouquinho de cálcio em cima. Carne, bota um pouquinho de cálcio em cima. Quando eu não preciso, é até legal, vou mostrar para vocês o cálcio, para vocês verem como é que funciona. Eu vou até pedir uma ajuda aqui para a Thaís. Tem um Jurassical aí, pode ser esse cálcio com vitamina D, essa é a vitamina. Do lado tem esse Jurassical líquido, mais à esquerda, aqui, ó, isso. Aí no meio, isso aí. Cálcio mais D3 e Jurassical. Esse grande aí. Parece aqui, ó. É quase um suplemento. Pessoal, esse aqui é o cálcio com vitamina D, que a gente não vai usar para o TU, a gente vai usar o cálcio sem vitamina D. Por quê? Porque a gente já vai utilizar na iluminação dele uma iluminação UVB, uma lâmpada que emite raios ultravioleta B. Mas só para não gerar confusão, vamos fechar a parte de alimentação. Então, vegetal, vai botar fruta, vai botar verdura, vai botar legume e a gente vai fazer também o inseto. Pode dar presa batida, como eu já falei, sempre a batida. No dia da presa batida não entra o cálcio. Nos outros dias, 3, 4 vezes na semana, entra o cálcio, só que sem a vitamina D. Cálcio específico para répteis. Então a gente já sabe como é que funciona o espaço do animal e a alimentação. Uma pergunta que talvez seja até uma curiosidade das pessoas que não conhecem esse bicho ainda. Não tem ração para ele, né? No Brasil, não. Tá? No Brasil, a gente não tem ração. O pessoal chama de tejo também no Nordeste. Muita gente vai conhecer e vai falar, poxa, conheço como tejo. Muita gente chama o TU de tejo, principalmente na região Norte e Nordeste. Bom, substrato, tá? Como vocês estão vendo aí na gravação agora que a Thaís estava fazendo, a gente ficou tímido, parou. Eles gostam de cavar. Então, fornecer um substrato que eles possam cavar é muito legal para o animal. Muito cuidado para que o animal não faça ingestão de substrato, ou seja, a comida nunca vai dentro do substrato. Eu boto um pratinho com a comida dentro para que eles possam comer ali, sem misturar a comida com o substrato. Lincoln, água, pote de água de tamanho suficiente para que o animal possa entrar e se banhar também. Como a gente sempre fala nos vídeos, né, Lincoln? Réptil, estão vendo aí o tamanho do pote de água para os bichos que a gente tem, é bem grande. Réptil não se hidrata só por via oral, pela boca, se hidrata também pela cloaca. Então é importante que tenha um pote de água sempre limpo, grande, disponível. Substrato, que ele consiga revolver, que ele consiga mexer, mas que tenha uma granulometria maiorzinha o suficiente, sejam pedaços maiores, para não misturar com a alimentação, tá? Porque se ele ingerir substrato, isso pode bloquear o trato gastrointestinal e aí isso é problema que pode resultar até no óbito do animal. Então pó de coco não seria interessante. Não é legal. Tá. Eles adorariam do ponto de vista de escavar, só que a gente tem outros substratos que vão permitir que o animal cave sem trazer esse risco, tá? Show. É um bicho muito inteligente, muito interessado, muito interessante. Curiosidade, os filhotinhos têm uma cor mais esverdeada e os adultos vão perdendo essa cor ao longo do tempo. Cada bicho vai ter sua marcação,
vai ter bicho com mais branco, bicho com mais preto, enfim, essa marcação vai mudar, tá? Como eu já disse, é um bicho que precisa comer com uma grande frequência, né? Todo dia ele vai se alimentar, uma vez ao dia. Sempre você vai colocar comida quando o bicho está ativo, durante o dia. Não vai alimentar à noite, porque não é um bicho de hábito noturno. A Thaís vai subir um pouquinho a câmera e vai mostrar para você. Aqui é a iluminação, Lincoln. Deixa eu abrir aqui para mostrar. Aqui eu tenho duas lâmpadas. A da esquerda, mais amarela, é uma lâmpada UVA, que fornece raios ultravioleta A e calor. O bicho vai ficar aqui, ó, parado, onde eu estou com a minha mão, se aquecendo, recebendo o calor. E aqui a gente tem uma UVB. Curioso. Tá curioso. Mostra aqui em cima a UVB. A UVB é essa helicoidal aqui. É uma ultravioleta B 5.0, ou seja, ela fornece 5% de raios ultravioleta B. O raio ultravioleta B é fundamental para algumas espécies de animal. Qual a função dele? Ele vai auxiliar a síntese de vitamina D. E a vitamina D, por sua vez, ela auxilia a fixação do cálcio nos ossos do animal. Ou seja, é fundamental para manter a saúde do esqueleto desse bicho. Vocês estão vendo que ele tem uma toca, que geralmente a gente dá uma umedecida, que é uma toca úmida, para auxiliar o processo de troca de pele. A troca de pele do teiu, do lagarto, ela é diferente da troca de pele de uma serpente, porque a serpente não tem membros, não tem as patinhas, os pezinhos, os dedinhos, ou seja, ela troca de forma inteira. Tanto que a gente fala que uma troca de pele perfeita na serpente é uma troca inteiriça. Nunca vai acontecer isso aqui. Ele vai ficar todo descamando como se fosse uma pessoa que saiu da praia e esqueceu de passar o protetor. Ele vai descamando aos poucos. Ah, eu tenho que ajudar? Você não precisa ajudar. Se a troca de pele estiver ocorrendo da forma correta, se a temperatura está boa, a umidade está boa, umidade aí em torno de 70%, está bem, temperatura tranquilo, cara, não tem por que auxiliar uma troca de pele. Não tem a menor necessidade de auxiliar uma troca de pele, entendeu? Zero problema quanto a isso. Vem acompanhado de nota fiscal, com toda a documentação pertinente, tá? Como eu disse, machos são maiores que as fêmeas. O comportamento, no caso do teiu, diferente da iguana, não difere muito de macho para fêmea, é só uma questão de tamanho e aparência, porque o macho fica bochechudão. Tá? A fêmea já não fica. E umidade, como a gente pode fazer aqui? A gente pode todo dia borrifar um pouquinho de água dentro Umidade é o deles? seguinte, umidade está baixa, borrifa água. Umidade está alta, não borrifa água e aumenta a ventilação do recinto. Entendi. É isso, tá? Ele vai ficar no terrário. Uma coisa que funciona muito bem também é ambiente externo, quando o bicho fica adulto. Você mora em casa, fazer um viveiro tipo galinheiro. Tela de galinheiro, área coberta com telha para o animal se abrigar do sol e da chuva, área descoberta. Cuidado, porque esse bicho cava bastante. Se você não fizer uma proteção lá para baixo, o bicho vai passar por debaixo da tela e vai fugir. Cuidado, porque escala bem. Uma árvore que passa por um muro, ele sobe na árvore e vai embora. Então, muito cuidado para depois não dizer que perdeu o bicho por minha culpa. Estou avisando. Muito cuidado com fugas desse animal, tá? Porque ele é muito bom em fugir. Linguinha para fora, linguinha bifurcada, né? Aumenta a área de contato, detectando sempre o que está rolando igual as serpentes no ambiente. Fazem. Igual a serpente, nada diferente disso. Demora muito a crescer, Thiago? É um bicho que cresce bem, cara. Principalmente no período de verão, né? Quando está quente, o metabolismo acelera mais, come mais, agita mais, se movimenta mais. Tanto que eu costumo dizer sempre que no verão não é à toa que a gente tem uma ocorrência maior de aparecer serpente na casa das pessoas, lagarto, porque está quente, o bicho está mais ativo. Então o bicho fica muito mais agitado. Tipo, daqui a um ano, talvez esse bicho esteja talvez no dobro do tamanho? Até mais. Até mais? Até mais, com certeza. Cresce bem. Então cresce bem. A taxa de crescimento é muito boa. Então tomem cuidado. Se vocês não tiverem espaço agora, não adquiram esse animalzinho ainda, tá? Tem que ter toda uma estrutura, comprar um animal já sabendo que ele vai crescer. Pensar, agora eu não tenho espaço, mas no futuro eu vou ter. Beleza. Ó, uma coisa que eu já ia esquecendo de falar. Em relação à cauda desse animal. Esse bicho, o teiu, ele tem capacidade de fazer autotomia. A autotomia é a capacidade que o animal tem de liberar parte ou a cauda toda para fugir do predador. Ele deixa parte da cauda ou a cauda inteira ali balançando, vai embora sem a cauda, e aí o predador foca na cauda dele enquanto ele consegue escapar. E tem regeneração, mas já vou falar uma coisa para você. Nunca fica igualzinho ao que era. Não é tão bonito quanto era o original. Na natureza, é bem raro encontrar um animal que tem assim, a cauda inteira. Até porque eles disputam
território com a cauda, eles se mordem, eles brigam. Então Normalmente tem briga acasalamento entre eles tem mesmo. briga também. O acasalamento desses animais não é algo tão romântico, tá? Uhum. Ele morde a fêmea, ele trava a fêmea, é meio que forçado. Entre os filhotes pode ocorrer briga também? É difícil, Mais mas difícil, quando né? ficar mais adulto, certamente 2 machos, você vai ter extrema dificuldade, Atingiu quase a que maturidade impossibilidade sexual, fica de manter nervoso. junto sem algum tipo de problema. Eu nunca recomendo 2 machos. Lembrando que ter um casal desses animais em casa, assim como um casal de papagaio, um casal de arara, um casal de papagaio ecletus, um casal de iguana, de serpente, legal, não te dá o direito de reproduzir, porque você não é criador comercial. A legislação entende que é um animal de companhia, então não tem por que reproduzir. Então, todos os filhotes de um casal desse animal que hipoteticamente nasçam são considerados ilegais e devem ser entregues ao órgão ambiental. Fechou, perfeito. Esse terrário aqui, nesse tamanho, Já sei a pergunta que você vai fazer. o Por cara, quanto tempo? o cara adquiriu um TU desse tamanico aqui. Tá. Quanto tempo, em média, Ó. claro que não tem como precisar isso, mas em média, quanto tempo ele pode manter o bichinho aqui confortavelmente bem? Seguinte, nós seres humanos temos o costume de precisar de tempo, de datas, matemática, né? Eu vou te dar um exemplo, você vai entender como é difícil responder isso. Eu adquiri 2 animais irmãos de um criatório. Sim. Isso aconteceu aqui. Uhum. Mesmo tamanho, tá? Alguns meses depois, todos os 2 cresceram, sendo que um ficou o dobro do tamanho do outro. Então eu tinha um bicho, hipoteticamente, não era isso, de 50 centímetros e um de 25, tá? Eu vendi esses 2 bichos, comprei mais da mesma ninhada. Chegou um bicho que era metade do tamanho, os bichos que chegaram eram metade do tamanho do menor. Caraca. É como se eu tivesse um bicho de 12,5 centímetros, um de 25 e um de 50. Uhum. Existem muitos fatores que vão... Tem bicho que é mais faminto, que come melhor, que é mais ativo. Bicho que é mais tímido, come menos, desenvolve mais devagar. Mas assim, aqui tem 1,20, 50, 50. Eu diria que tranquilamente aí, 1 ano e meio, 2 anos, fácil você conseguiria manter o animal aí, tá? Mas depende da taxa de... Tem Sim, bicho claro. que cresce muito rápido. Muito rápido. Fechou. Então, Thiago, muito obrigado mais uma vez aí. Eu que te agradeço. Tamo junto. Espero que vocês tenham E curtido. para quem quiser adquirir um TU legal, só vir aqui na Ecotop, conhecer pessoalmente, pedir pro Thiago tirar o A terrário gente para dar uma dá olhada. todas as informações, pode vir Exatamente. aqui e ficar à vontade. Dar uma curtida nos terrários que tem aqui. Tem terrário de serpente, tem viveiro de aves aqui, anfíbios, enfim. Fiquem à vontade, tá bom, pessoal? Então, é isso. Um forte abraço a todos e Até a até a próxima. próxima.